Então, a paz do Senhor, boa noite a todos, os ouvintes que estão me ouvindo. Quero desejar uma boa noite para cada um, né? Vou contar aqui um pouco do meu testemunho quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então, vou voltar atrás um pouco, falar primeiro da minha conversão, né? Quando o Senhor me chamou, eu não queria, né? Eu muito nova, eu já era casada, sim, mas eu tinha... eu ainda ia fazer 17 anos. E eu ia para a igreja com a minha sogra, minhas cunhadas, porque eles todos eram servos de Deus, como são ainda os que estão vivos. E eu ia para os cultos, mas eu não queria. Não queria servir o Senhor, não queria aceitar Jesus, não. Então, eu não sabia que o Senhor tinha um chamado comigo. Porque todos nós que estamos na presença de Deus, nós fomos escolhidos desde o ventre de nossa mãe. Mas eu não nasci num lar evangélico. O meu pai era tocador de forró em uma sanfona. Ele tocava forró a noite inteira. E depois, quando meu pai parou de tocar, ficou meus dois irmãos, que tocavam forró. Então, eu não fui criada num lar cristão. Mas o Senhor já tinha um plano na minha vida. Então, para entenderem melhor, eu me casei com um desviado. E eu não sabia nem o que era essa palavra desviado. Desviado dos caminhos do Senhor. Ele tinha nascido num lar evangélico, família dele toda evangélica, e ele era afastado dos caminhos do Senhor. Então, e eu não conhecia. Então aí foi quando tudo começou na minha vida. Porque ele mesmo afastado, mas ele me dizia que a verdade, o caminho era servir o Senhor. Aceitar Ele como Salvador de nossas vidas e servir o Senhor. Mesmo ele afastado, mas ele falava isso para mim. E eu sem entender nada. Mas eu passei a conviver com minha sogra, com as cunhadas, com o sogro. Todo mundo servia a Deus e eu não. Então eu ia para a igreja com eles. Então, mas chegou um determinado dia que eu aceitei. Voltando um pouco atrás, muitas vezes eu deixava de ir ao culto, porque o pastor da igreja me fazia o convite para me aceitar Jesus. E eu, como eu não queria, eu pensava, hoje eu não vou, porque esse pastor, toda vez que eu vou à igreja, ele me chama para aceitar Jesus. E eu já disse a ele que eu não quero. Mas chegou um dia que eu saí de casa com aquilo ali no meu coração. Eu não contei para ninguém. E eu disse para mim mesmo, hoje eu vou aceitar Jesus. Então eu fui para o culto e nesse dia eu aceitei. Antes que ele me chamasse, eu me levantei e fui na frente. E aceitei. Então, comecei a caminhar com Cristo. Aí é onde começou a minha caminhada. Eu estava grávida quando aceitei Jesus. E o Senhor foi trabalhando a meu favor. Então, eu... com 2 anos que eu tinha aceitado Jesus, eu fui uma festa da igreja que ficava bem distante de onde o meu sogro morava. Bem distante.
Mas aquela turma de mocidade da igreja, e eu era casada, mas muito jovem, né? Ainda ia completar 17 anos. Então eu fui junto, né? Daquela turma de jovem. Me convidaram e eu fui junto. Deixei minhas duas crianças, porque aí eu já tinha duas. Era 2 anos, eu já tinha 2 crianças. Deixei minhas 2 crianças com minha sogra e eu fui. Então, fui essa festa. Nesse tempo, o lugar ainda não era cidade. Agora, hoje, lá já é uma cidade. Em Brejo de Areia, no Maranhão. Então, ali era umas festas na igreja muito avivada. Ali o Senhor se fazia presente. Então, foi um domingo de manhã. O pastor anunciou a escola bíblica no domingo de manhã, que queria todo mundo presente ali na escola bíblica. E nós estávamos hospedados em uma casa, e aí todo mundo levantou cedo, tomou banho, se arrumou para ir à escola bíblica. A dona da casa também. E eu fiquei deitada, né? Eu disse, eu não vou, eu pensei comigo, eu não vou lá não, vou ficar aqui mesmo. E aí depois, quando eu vi até a dona da casa indo, aí me veio na minha mente, mas o que eu estou fazendo aqui? Se até a dona da casa foi, só eu fiquei aqui. Então eu me levantei muito rápido, tomei um banho, me arrumei e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, o trabalho estava começando, o trabalho na igreja. A igreja já estava lotada de pessoas. Então eu sentei nos primeiros bancos, perto do púlpito, junto com uma jovem que andava junto comigo. Eu sentei ali, o pastor já estava iniciando o trabalho, e o pastor, quando ele leu a palavra, ele falava assim, dizendo assim, o Senhor está me dizendo que hoje, nesta manhã, Ele vai batizar com o Espírito Santo. E ele disse isso pela 3ª vez. Meus amados irmãos, isso foi no ano de 76. O ano de 76 que aconteceu que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E ali o pastor deu início do trabalho. E o trabalho bem avivado. Começaram a louvar o Senhor. Começaram a glorificar o nome do Senhor. E ali o Senhor se fez presente naquela manhã de domingo. De uma forma tão grande que eu fui a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo naquela manhã. Sem eu entender o que era um batismo. Porque eu não compreendia, eu não entendia. Não tinha nem noção o que era. Mas eu senti algo diferente na minha vida. Eu comecei a chorar. E que eu não tinha controle, eu chorava sem controle. Então, eu senti que a minha língua tinha ficado tão pesada que quem já tirou um dente sabe que quando a gente pega uma anestesia para tirar um dente, a gente sente a nossa língua pesada. Então, eu fiquei com minha língua muito pesada e eu chorava muito. E ali eu comecei a falar em mistério. Ali foi aonde o Senhor me batizou no Espírito Santo do Senhor. Eu recebi naquela manhã o batismo com o Espírito Santo. E não só eu, mas muita gente naquela manhã, o Senhor Jesus se batizou com o Espírito Santo. Então esse é o meu testemunho
sobre a minha conversão e sobre o dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu sou grata a Deus por isso, por Ele ter me escolhido, mesmo sem eu conhecer Ele, mas Ele já me conhecia. Ele já sabia quem eu era e já sabia que eu tinha uma grande necessidade do Senhor na minha vida, como sou necessitada até hoje. E peço a Ele, cada dia, que Ele faça morada dentro de mim. Nunca me deixa sozinha. E eu sou grata ao meu Deus por tudo que Ele tem me feito. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém.